Nunca é tarde para começar a viver de verdade. E entender isso pode mudar completamente a sua vida. Bom, se você não me conhece, meu nome é Kevin Augusto e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Recentemente eu vi essa frase circulando pelas redes sociais e essa frase dizia que nunca é tarde para começar a se viver de verdade. É claro que essas frases, elas geralmente vêm acompanhadas de um certo texto ou de algum contexto, né? E ali não era diferente. Essa frase, ela veio de um certo depoimento de uma pessoa dizendo sobre uma certa epifania existencial que ela teve e que depois disso a vida dela mudou completamente e mudou para melhor, né, segundo essa pessoa. E aí eu queria trazer essa reflexão para vocês a respeito justamente dessa ideia do que é se viver de verdade e sobre essa ideia de que não existe tempo certo e muito menos um tempo finito, né? A ideia é justamente que esse despertar para uma vida um pouco mais alinhada a propósito, a verdade, a sentido, ela é uma oportunidade que nós temos, teoricamente, até o último segundo da nossa vida. A ideia quando a gente fala que nunca é tarde para começar a se viver de verdade, é que a oportunidade sempre existe de que mesmo que você tenha vivido uma vida completamente sem propósito, sem sentido ou vazia até esse exato momento, é sempre uma oportunidade cada vez que nós acordamos, para falar de forma mais poética, de nós fazermos diferente e de nós alinharmos as nossas condutas, os nossos princípios, os nossos pensamentos, as nossas ideias e as nossas companhias para aquilo que realmente passe a fazer sentido dentro de um cenário de uma existência maior como um todo, né? A provocação maior que tem por trás dessa frase é justamente sobre esse fenômeno, né, que talvez seja um fenômeno derivado da globalização e do mundo moderno acelerado como a gente acompanha, e é uma provocação realmente para talvez lembrar as pessoas de que talvez a vida ela seja muito além daquilo que a gente de fato está vivendo, né? Essa provocação é uma provocação filosófica que ela já existe há um certo tempo e existem várias referências de vários autores em relação a essa ideia de você estar vivo ou estar vivendo, né, de você estar vivendo ou apenas existindo. Existe sempre esse jogo, né, linguístico, né, enfim, semântico, mas que traz para a gente realmente uma provocação que é muito verdade, né? Porque se a gente for observar na vida prática, assim, no cotidiano, eu sempre brinco, né, nos pagar boletos, nos resolver problemas, né? É muito comum que a gente, infelizmente, passe muito tempo da nossa vida, da nossa existência, sem sequer perceber se nós estamos vivendo de verdade, né? E é claro que eu sempre trago para vocês aqui que as coisas não são tão simples, justamente porque essa espécie de despertar, de epifania existencial, ela é algo realmente que eu vejo muito valor nela, mas que ela não é tão simples ou tão meramente poética como muitas vezes é vendida, né? É claro que nesses contextos de uma ideia mais poética ou mais motivacional, essas coisas realmente estão dentro do seu propósito, mas a vida prática, a vida maior e mais fora da poesia, ela contempla assim sua falta de tempo, né, a sua falta de muitas vezes interesse genuíno, porque a sua cabeça está muito cheia com muitos problemas, com muitas coisas, e aí esse fenômeno é basicamente consequência da estrutura, do mecanismo da sociedade como um todo e como a sociedade vem funcionando, principalmente nos dias atuais, né? Nos tempos atuais, melhor dizendo. Então, essa provocação, eu acho que ela tem um valor absurdo, né? Para que a gente realmente entenda que quando vier esse ímpeto, esse insight, né? Para poder despertar para uma vida melhor, uma vida com mais sentido, uma vida de verdade, né? No sentido de valorizar as pequenas coisas, de achar o seu propósito, o seu caminho, de entender que existe talvez um significado maior para tudo aquilo que nós fazemos, né? Ter essa espécie de despertar é uma oportunidade que ela é uma oportunidade que é quase que fosse um direito garantido a todos nós, né? Nós sempre temos a oportunidade de realmente rever as nossas vidas e tentar fazer o melhor apesar de todo o resto, né? Como eu sempre trago para vocês aqui que eu preciso ser muito honesto com vocês, e eu acho que eu já tenho um pouco de intimidade com cada um de vocês aqui desse canal, eu preciso ser honesto o suficiente realmente para talvez não romantizar demais essa ideia, mas ao mesmo tempo trazer que ela é possível e que ela tem um valor gigantesco, né? Quando vocês, por exemplo, assistem os vídeos desse canal e se pegam pensando, refletindo a respeito das provocações que eu trago aqui, por exemplo, vocês já estão de alguma forma fazendo um exercício intelectual que é voltado para o lado existencial,
né? Que é muitas vezes prestar atenção nos próprios pensamentos, talvez olhar diferente para certas situações, para certas coisas. E tudo isso advém justamente desse tipo de exercício, né? Que é estar diante, por exemplo, de um ensinamento, de uma frase ou de uma provocação, como um vídeo desse, por exemplo, e extrair diante disso algo que vai realmente impactar diretamente na sua vida, né? Mas isso não quer dizer que os seus problemas, o seu cotidiano, o seu trabalho árduo, que ele vai deixar de existir. A ideia aqui é que a gente possa fazer o melhor apesar de tudo isso, né? Porque não dá pra gente também lidar com uma ideia completamente utópica, né? De a gente querer despertar para um certo carpe diem, ou para uma certa vida livre, né? Enfim, e esquecer que a gente precisa, de qualquer forma, continuar pagando nossas contas, a gente precisa continuar servindo nos nossos deveres, enfim, mas que mesmo diante de todo esse cenário, de toda essa rotina, esse cotidiano, que a gente pode sim talvez se atentar um pouco mais para uma vida de propósito, de valor, de verdade, genuína, né? E aí a gente começa a realmente alinhar as nossas condutas, os nossos pensamentos e prestar um pouco mais de atenção, né, em talvez coisas que a gente estava deixando passar batido e que talvez tenham muito valor para nós, né? Como talvez tempo de qualidade com a família, tempo de qualidade com os amigos, valorização de coisas simples, como eu sempre falo, né? Às vezes realmente prestar atenção e valorizar uma refeição, né, que às vezes na correria a gente só se alimenta ali, come de forma corrida para poder voltar para as nossas obrigações, mas às vezes perceber valor realmente em cada uma das pequenas coisas, realmente talvez esteja mais alinhado com trazer sentido, um pouco mais de sentido e propósito para uma vida, né? E aí é muito interessante que esse depoimento que aconteceu e que culminou nessa frase que eu estou trazendo para vocês, foi justamente de um relato de uma pessoa que se viu durante muito tempo investindo numa espécie de narrativa que ela tinha acreditado sobre construir patrimônio, sobre ganhar o máximo de dinheiro possível, de ascender o máximo possível profissionalmente, e que de uma hora para outra ela se viu completamente perdida e que essas coisas não tinham o menor sentido, até o momento em que ela começou a estudar, a pesquisar a respeito da vida de uma forma mais ampla e para além dessa primeira camada que nos é apresentada, né? Desse certo roteiro de cresce, acha alguém, trabalha e enfim, se aposenta e descansa eternamente, né? Existem talvez nessas lacunas desses roteiros, a gente tenha talvez a oportunidade de encaixar coisas que tenham sentido para nós, né? E aí a ideia foi justamente essa, que a partir desse depoimento que ela trouxe, né, é que a gente pode extrair justamente essa ideia de que talvez nessas pequenas lacunas que sobram, nesses espaços em meio a tanto cotidiano, a tantas coisas, a gente encaixe coisas que realmente fazem sentido, né? Que tragam propósito e que façam com que essa vida, essa experiência como um todo, essa existência que nós conhecemos, façam com que ela realmente seja mais bem aproveitada, né? No sentido existencial, no sentido real e no sentido genuíno, né? Porque, como vocês bem sabem, quem já me acompanha há um tempo, sabem que de nada adianta as coisas se apresentarem para nós com muito sentido se nós não conseguirmos absorver sentido nessas coisas, né? É muito mais sobre a percepção no sentido dessas coisas que elas podem ter para nós do que as coisas por si só, né? Eu sempre trago o exemplo de carros, né, de viagens, de várias coisas que elas por si só são só coisas, né? E se a gente não consegue perceber valor no carro que a gente tem, aquilo se torna inútil no sentido de gerar impacto positivo para nós. Assim como uma viagem, um relacionamento, se a gente não consegue de fato perceber e absorver valor extraído dessas coisas, elas se tornam só coisas, né? E aí elas tendem a entrar na mesma mesmice, perderem o seu valor, e aí a gente se torna sempre refém, né, dessa corrida para estar sempre conquistando novas coisas e, enfim, sempre buscando sentido sem saber que talvez o sentido não esteja necessariamente naquela direção, tá bom? Bom, queria agradecer mais uma vez cada um de vocês, principalmente vocês que ficam até o final do vídeo, são quase 10 minutos de reflexão, mas eu sou muito grato por cada um de vocês aqui. Eu queria pedir que, se vocês estiverem gostando do canal, gostaram desse vídeo, que por favor se inscrevam no canal, isso me ajuda bastante. Se puder também deixa o like, compartilha e principalmente comenta, né? Deixa a sua parcelinha de contribuição, seja concordando, discordando, trazendo algum ensinamento. Eu fico realmente muito feliz e muito empolgado quando aparece a notificaçãozinha de que alguém comentou no vídeo, né?
porque eu aprendo bastante com vocês. Então, no mais, toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.